Procrastinação, um dos males que mais ataca todas as pessoas, parece que é uma cobra preguiçosa que se enrola pelas pernas e que nos prende e que não nos deixa fazer nada. Então hoje vamos falar sobre isso e como é que é possível nós pararmos de procrastinar tanto, ok? Torna-se solitário o trading, diz aqui Ana Ferreira. É verdade, o trading não é propriamente uma coisa onde haja muitas pessoas à nossa volta, não é? A verdade é esta. Mas olha, vou-te ser sincero, não é só o trading, o sucesso é solitário. Olha, é isto. Porquê? Porque não há muitas pessoas a realmente estarem naquele patamar de produção, de fazer, etc. Então o sucesso torna-se inevitavelmente solitário, principalmente as pessoas que te rodeiam, tipo os teus amigos e etc com as coisas vão ficando para trás porque não te conseguem acompanhar. Mas bora, vamos voltar aqui a isto, que é para não saltar de temas, ok? Então, procrastinação. Primeiro, é importante nós percebermos que procrastinar não é preguiça. Muitas pessoas pensam que é mesmo uma preguiça. Ah, eu sou uma pessoa preguiçosa, estou aqui a procrastinar. Depois existe aquela culpa dentro, interna que é não fazes nada, estás aqui, olha para isto, não estás a fazer nada, és um preguiçoso. Na realidade, não se passa nada disso. É sim uma fuga ao desconforto. Então, a procrastinação não é um problema de tempo, é um problema de gestão emocional que tu adias, são ações que tu implementas para adiar aquilo que aquilo que tu estás a sentir agora ou aquilo que tu tens que fazer agora. E então, por isso, tu procrastinas, ok? Vamos então entender isto. Isto parece até uma coisa pequena, mas isto é algo que afeta vidas inteiras. Se tu fores uma pessoa que constantemente estás a procrastinar, tu passas a tua vida inteira sem fazer nada ou a fazer coisas que te fazem fugir às verdadeiras responsabilidades que tu tens. E isto não significa que tu és fraco, significa só uma única coisa. Muitos parabéns, és um ser humano. Significa que tu tens emoções, significa que há coisas dentro de ti que ainda não aprendeste a controlar, ok? Portanto, quando começas a procrastinar, uma das coisas que fazes é o quê? É começar realmente a adiar uma coisa que tu querias fazer e tu sabes, e isto é aquilo que mais é chato, é quando tu estás a procrastinar e sabes que vais adiar uma coisa, tu sabes que se não fizeres aquilo, as coisas vão ficar pior. Portanto, tu tens consciência que se eu não fizer isto, as coisas vão ficar pior, não é? Então, quem é que daqui adia coisas importantes e depois fica irritado consigo próprio? Alguém? Alguém fica irritado? Aí está, ganda Miguel. Quem é que daqui sente que começa bem e depois perde tração? Vou dar um exemplo. Temos 7 pessoas no meu Mindset Call, somos mais de 40 e tal pessoas dentro de um grupo. Portanto, vocês veem a percentagem pequena de pessoas que realmente faz tudo para vencer. Quem é que daqui depois começa a sentir culpa por estar a adiar as coisas? Todos nós, ok? Somos seres humanos e isto acontece a todos nós. Hoje, então, vamos perceber o que é que existe por trás, o que é que está a acontecer na nossa mente e como é que nós podemos quebrar essas mesmas coisas, ok? Portanto, tu não adias o que tu não sabes fazer. Muitas vezes tu adias porque quando pensas em fazer, sentes qualquer coisa que tu não queres sentir. Dando aqui o exemplo que o Miguel disse logo. Quando a coisa é repetitivo, eu procrastino. Isso é o quê? Porque ele sente tédio. Ou seja, ele vai para fazer uma coisa e começas a sentir tédio. Então, as emoções que normalmente se sentem antes de começar a procrastinar podem ser ou tédio, ou ansiedade, ou insegurança, ou confusão, medo de falhar, que é uma coisa muito comum a todas as pessoas, medo de ficar aquém, pode ser também a pressão. Portanto, são estas as emoções que passam pela tua mente que fazem com que tu comeces a procrastinar porque simplesmente não queres sentir essas mesmas emoções. Então tu não estás, na realidade, a adiar a tarefa. Aquilo que está a acontecer é tu estás a adiar a sensação que a tarefa te traz. São coisas diferentes. Por exemplo, vou dar aqui, Miguel, hoje já que falaste, vais ser tu já o exemplo aqui da aula toda. Por isso, olha, é desenhado para ti, brutal. Portanto, o Miguel estava a dizer que quando é uma coisa muito repetitiva, que começa a procrastinar, não é? Então, o que acontece é isto: o Miguel já pensa assim, fogo, ia, vou ter que fazer isto, é outra vez a mesma coisa, outra vez a mesma coisa, ia, não me apetece estar a fazer isto, isto é bué,
Isto é uma seca. É assim que o cérebro do Miguel está a funcionar. Isto é uma grande seca. Aí, não vamos fazer essa seca, vamos fazer outra coisa qualquer. Vamos fazer outra coisa qualquer que não seja essa seca. Portanto, é basicamente isso. E isto é só então um desafio de regulação emocional. E isto já muda algumas coisas, porque nós até já falámos ao longo destas aulas todas como é que nós podemos regular as emoções. Eu acredito que por esta altura, se vocês têm tirado apontamentos e etc., vocês até já sabem alguns dos passos que eu aqui vou deixar para vocês. Por isso é que é importante, e aqui só uma nota extra. Por vezes nós estamos só a falar de coisas de trading, e quando eu digo regular emoções, nós estamos a falar de coisas de trading, e quer queiram, quer não, o trading, a aprendizagem que vocês têm para trading vai influenciar em tudo da vossa vida, em tudo, malta. O trading é um tipo de atividade emocional. Nós somos seres emocionais para tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. Se tu aprendes a regular as tuas emoções no trading, tu vais aprender a regular todas as tuas emoções na tua vida. Portanto, é importante que vocês entendam isto, porque quando vêm a estas aulas de mentalidade, não só estão a evoluir na parte de trading, como estão a evoluir na parte de pessoal, na parte da vossa vida, ok? Portanto, e dando aqui alguns exemplos, né? O Miguel estava a falar sobre isto, que é um grande tédio. Também pode acontecer, imagina, tu vais para fazer uma coisa e tu começas a pensar, ia, mas se aquilo não corre bem, vou estar aqui a perder uma hora, depois aquilo não vai como eu quero que aquilo corra, as coisas acontecem mal, depois faço isto errado, e depois... Mas isso é o quê? É na realidade a ansiedade, porque a ansiedade é tu teres medo de algo que ainda nem sequer aconteceu, ok? Isso é a base da ansiedade. Então, tu simplesmente decides não fazer porque não queres sentir isso. Ahm, então, é isto basicamente. Este é o ciclo que acontece dentro de ti. Tu tens desconforto, com isso gera fuga, ou seja, tu conseguiste fugir dessa mesma ação. Depois disso, o que é que vem? Aquele alívio. Ih, ainda bem, fogo, ainda bem que eu não fiz. Mas é um alívio curto, porque depois vem o quê? Vem culpa. E com a culpa vem o quê? Mais desconforto. Há pessoas que dão porrada nelas mesmas noite e dia por não estarem a fazer as coisas. Alguém já passou por isso, malta? Ponham aí no chat. Tipo, tem coisas para fazer, sabem que são coisas importantes e estão só a procrastinar. E depois é aquela culpa: fogo, pá, não fizeste isto, podias ter feito aquilo, pá, fogo, tu mereces mais. E depois, pronto, temos aquela pressão interna e etc. Obviamente também temos objetivos que queremos atingir e tudo mais, e coisas que queremos conquistar, não é? E depois parece que não estamos a fazer as coisas e não conseguimos explicar. Hoje vocês vão perceber um bocadinho o que é que têm que fazer para mudar isso, ok? Então, onde é que a procrastinação nasce? Existem três raízes base para a procrastinação, ok? Primeiro que tudo, é uma emoção. Se uma tarefa te provoca desconforto, a tua mente tenta escapar. É logo isto, ok? Basicamente é a distração como fuga do desconforto. Qual é que é uma das principais fugas do século XXI? Alguém sabe? Qual é que é uma das principais fugas do século XXI na procrastinação? Scroll. Aí está. Ligar a cabeça a uma batata. Parece uma batata. Malta, eu fico impressionado. Por acaso há aqui uma coisa bastante interessante. Ah, a minha bebezinha, óbvio que ela não mexe no telemóvel, nem vê telemóvel, nem nada. Mas por vezes eu estou a mexer no telemóvel porque estou a responder qualquer coisa. Malta, aquilo, sabem o que é que aquilo me faz lembrar? Aquelas luzes de atrair as moscas. Estão a ver as luzes de atrair as moscas e as traças e etc. É assim que eu vejo. Mal, é que aquilo é uma coisa impressionante. Eu não sei que tipo de luz é que aquilo manda, mas assim que ela vê aquela luz, ela fica fixada naquilo mais do que em qualquer coisa. É uma cena impressionante, meu. Eu fico, tipo, verdadeiramente preocupado. ahm, Porque será, agora já é um bocado de entrar em teoria da conspiração. Será que existe mesmo uma luz que aquilo emite que faz com que as pessoas fiquem mesmo assim, para que sejam mais dependentes do sistema e etc. Eu já começo a pensar neste tipo de coisas, mal, porque aquilo, pá,
A maneira como aquilo, como ficam vidradas naquilo, é superior a uma televisão. E é só a luz, tipo, é só a luz, nem é, às vezes nem está nada a acontecer, está só a luz a dar e já ficam presos, não é? Não sei se não será. Mas sim, sem sombra de dúvida que o scroll é uma das maiores, pois, por isso é que a minha não, nem toca. Olha, vou já dizer aqui só uma coisa muito rápida em relação a este tema. Até aos 2 anos, sabiam que as crianças não devem ter telas, e isto inclui televisão, até aos 2 anos. Ó Carlos, tu és é maluco, até aos 2 anos sem televisão, tu és é maluco. Isso é, tu estás maluco. Pá, eu entendo, malta, e digo já que garantidamente que é desafiante ter uma criança entre 1 ano e 2 sem às vezes ligar uma televisão e ela ficar ali hipnotizada durante pelo menos uma horinha para uma pessoa conseguir fazer alguma coisa, e é por isso é que dá trabalho. Mas os benefícios a longo prazo, vocês nem têm bem noção de quais são os benefícios de zero telas nos benefícios a longo prazo, ok? Aquilo faz um curto-circuito dentro do cérebro das crianças que nem vos passa pela cabeça. Elas ficam quietas, não é porque estão ocupadas, elas ficam quietas porque o cérebro delas literalmente está em curto-circuito porque não consegue processar tanta informação. Não sei se vocês sabiam disto, se não sabem, aconselho-vos a ir pesquisar um bocadinho sobre isto, principalmente para quem tem filhos, ok? Portanto, elas ficam quietas, não é porque estão ocupadas e porque estão a gostar do que estão a ver. É literalmente porque o cérebro está em curto-circuito e não consegue fazer nada, ok? Não consegue. Por isso é que elas ficam ali quietinhas, né? Portanto, malta, vamos voltar aqui ao tema. Primeira razão de procrastinação é a emoção, a nossa fuga. Uma tarefa provoca desconforto, nós queremos fugir. Então, qual é a pergunta que tu tens que fazer? Qual é que é a sensação que eu estou a tentar evitar neste momento? Ok? Esta é logo uma pergunta que tu deves fazer. Um dos passos é este. E já vamos aos passos todos, mas uma das coisas que tu podes já ter consciência é disto. Qual é a sensação que tu tentas evitar quando procrastinas? E é isto que tu tens que perguntar-te a ti mesmo. O que é que eu estou a tentar evitar? Vou pôr aqui no chat. Depois, ambiguidade. Para quem não sabe o que é ambiguidade, é não saber por onde começar. Ou em inglês chama-se overwhelming. Quando uma tarefa parece grande demais. Vou dar o exemplo aqui, usando outra vez aqui o exemplo do Miguel. O Miguel neste momento está a fazer um projeto de 4 milhões, como ele aqui deixou. Eu só de pensar num projeto de 4 milhões até me deu dor de cabeça, porque isso deve ser um projeto gigante, mas tão grande que eu pensei assim, "Ih, eu nem sabia onde é que havia de começar, não é?" É um bocado isso, né, Miguel? Mas se bem que nessas coisas isso tem um plano de trabalho desenhado ao pormenor, não é? Aliás, isso até vai ser um bom feedback que tu vais poder deixar aqui, ok? Portanto, ambiguidade é não saber por onde é que tu has de começar. Muita gente chama procrastinação ao facto de não saber qual é que é o próximo passo de forma clara. E quando a tua tarefa é vaga, o teu cérebro foge porque parece que é grande demais. Vou dar um exemplo. A mentoria Chave da Liberdade tem 70 horas. Por isso é que, se calhar, alguns que estão aqui na mentoria vão identificar-se com isto. Tem 70 horas. Se tu, uma das razões pelas quais o conteúdo é libertado semana após semana, ok? Semana após semana, tipo, 3 aulas por semana, é para tu poderes ver só 3 aulas por semana. Porque se o curso estivesse todo aberto, sabe o que é que ia acontecer? Vocês andavam lá a clicar de módulo em módulo. Olha, agora vou ver esta estratégia. Olha, agora vou ver aquela. Olha, agora vou ver esta. Olha, deixa-me ver. Olha, sempre quis aprender sobre smart money. Deixa lá ver isto. E quando desses por ti, tu já tinhas tanta. E olhavas para aquilo e isto é muita coisa para ver. Nunca mais vou ver. Por isso é que uma das razões da mentoria ser libertada passo a passo é essa. Outra coisa que acontece, se tu és aquela pessoa que deixa acumular tarefas, por exemplo, vou usar o exemplo da mentoria, tu estás dentro da mentoria e já deixaste passar, já abriram 10 ou 12 ou 15 horas de aulas. Tu começas a olhar para aquilo e começas assim, eia meu, já tenho 15 horas para ver. Eia, nunca mais vou conseguir ver isto. Ah, pois faço. E é o que acontece. Porquê? Porque tu simplesmente não sabes para onde é que has de começar. E é só isto, às vezes não tens um passo claro, não tens qual é que é o próximo passo. Por exemplo, qual é o próximo passo de ler um livro? Ler uma página.
Aliás, é ler uma palavra e a seguir é ler o quê? A próxima palavra e depois a próxima palavra outra vez, ok? Portanto, ambiguidade é uma das razões. Depois, a recompensa distante. O nosso cérebro não está treinado para nós pensarmos a longo prazo. Tu não consegues visualizar muito bem, muito bem, o que é que vai acontecer daqui a 2 ou 3 anos. Isto porque, quando nós éramos homens das cavernas, a única coisa que nós nos preocupávamos eram duas coisas: será que eu tenho comida e será que eu tenho abrigo? Eram as únicas coisas. E eram preocupações diárias. E durante milhares de anos, supostamente, não é? A tua evolução foi esta. Tu só tiveste preocupado com aquilo que ia acontecer no próprio dia. Então, nós ainda somos um pouco resultado, um pouco não, somos muito resultado dessa mesma evolução e faz com que as pessoas não consigam pensar a médio e longo prazo. Tu não consegues entender o que é que vai acontecer quando tu fizeres uma coisa durante um longo tempo, ok? E isto, há modelos que até ajudam a ajudar nisso, ajudam a modificar isto, que é quando tu pões prazos. Porque é que nós colocamos prazos nas coisas? Porque é que por exemplo, quem se quer despedir, eu já disse, tu tens de pôr um prazo de quando é que tu te vais despedir. Até deves escrever a carta e deves olhar para aquilo tipo todos os dias. Porque se tu olhares assim, vou dar aqui o exemplo do Miguel, não sei se ele se quer despedir ou não, mas vamos dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que o Miguel queria se despedir em julho. Se o Miguel pensasse assim, eu vou-me despedir em julho. Em julho? Isto é daqui a 6 meses, meu. O que é que eu vou fazer à minha vida, meu? Eu tenho que aprender isto, meu. Daqui a 6 meses eu estou sem trabalho. O quê, meu? Eu tenho filhos, casa, carro para pagar, casa, vocês estão malucos, meu. Eu tenho viagens. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Estou lixado, meu. Bem, tenho que acelerar, tenho que dar mais ao coisa, ao chinelo. Olha, a mesma coisa no projeto que ele está a fazer. Garantidamente que o projeto que ele está a fazer, que já vi que é um motor que consome mais do que 1000 casas, meu Deus. Lá vai. Esse projeto tem um prazo limite e provavelmente o prazo limite é de curto prazo, ou seja, vocês olham para aquilo que tem que ser feito e pensam assim: não, isto nunca mais vai dar para fazer neste tempo. Normalmente as empresas fazem isso. E fazem isso porquê? Propositadamente, porque eles já sabem que, por norma, os prazos até falham. Quer dizer, as empresas fazem para cumprir, não é? Mas obviamente que às vezes as empresas dão um prazo mais curto para quê? Para os trabalhadores trabalharem mais, que é do tipo, não, nós temos que entregar isto daqui a 3 semanas, tu tens noção, daqui a 3 semanas, bora, temos que ligar toda a gente tem que estar aqui a trabalhar 12 a 16 horas por dia, senão nós não entregamos isto, meu. Se nós não entregamos isto, isto é um projeto que vai por água abaixo, vocês estão malucos, vai, tudo a trabalhar, vamos embora. Tu o que é que estás a fazer? Bora mais rápido, meu, há coisas para fazer, tu já sabes quando é que nós temos que entregar isto, meu, isto é daqui a 3 semanas, meu, tu estás louco, estão a perceber? Ou seja, é esta pressão de tempo, não é? Que vai fazer hum, com que tu queiras fazer as coisas mais rápido. Então, o facto de tu teres só uma recompensa distante, não é? Tu só pensares assim, bem, vou dar aqui um exemplo. Pode ser até no ginásio. Se tu entras hoje no ginásio, tu não ficas em forma amanhã, não é? Ficas daqui, se calhar, a 6 meses, ou só daqui a um ano é que estás em forma, não é? Só daqui, se calhar, a um ano. E porquê é que as pessoas desistem do ginásio? Porque vão lá 2 ou 3 semanas e que não começam a ver resultados imediatos. Não começam a ver resultados. Ei, ainda estou gordo, meu. Já estou lá um mês, meu. Ainda estou gordo. É para isto, meu. Lá um mês ainda estou gordo, meu. O que é que eu estou lá a fazer, meu? Não vou fazer nada. Embora, olha, não, já não vou mais ao ginásio. É tipo isto que acontece, entendem? É a mesma coisa no trading. Vocês estão a ver as aulas, estão a ver as coisas e pensam assim, fogo. Só daqui a 6 meses é que acaba a mentoria. E depois tem outra mais daqui a 6 meses. Quando é que eu sou trader, meu? Sou trader, se calhar daqui a 2 ou 3 anos, meu. Aí, nunca mais, meu. Fogo. Depois vejo aquilo. Não tenho tempo. Estão a ver? É basicamente isto que acontece dentro das nossas mentes. Portanto, malta, uma coisa também só aqui, muito rápido. Eu sei que às vezes parece que estou a demorar um pouquinho a explicar cada tema, mas eu prefiro assim, porque se falar para vocês desta forma, eu acredito que vocês compreendem melhor, porque são histórias que todas as pessoas se relacionam, ok? Mas também deem aí feedback se gostam assim, se gostam que eu seja mais direto ou se gostam desta maneira. Como é que é, Ganda Horácio? Estás bem? Agora, como é que nós podemos fazer então aqui um painel de controle anti-procrastinação? O que é que nós podemos fazer? Imagina que tens o painel de controle com 5 botões e que se tu começares a usar estes botões, carregares 2 ou 3, aquilo já vai parar, ok? É como se tu fizesses parte
fizesses parte de uma central nuclear que tem lá botões para parar uma explosão nuclear de acontecer, ok? Vocês já aprenderam isto? Uma das coisas que tira logo poder a qualquer emoção é nós nomearmos a emoção. Nós nomearmos. Já falei disto, é igual no trading, ok? É igual no trading. Tu, se começares a sentir que estás a querer, sei lá, que estás a ser ansioso ou que estás a ser cardíaco, se tu disseres, olha, estás a ser cardíaco, automaticamente a tua mente desliga a tua parte emocional e liga à parte lógica, ok? Antes de tu fugires à tua tarefa, dá nome ao que tu estás a sentir. Exemplo, pá, estou ansioso, estou entediado, estou inseguro, estou com medo de falhar. Quando tu dizes isto, só o facto de tu nomeares, tu ganhas consciência do que está a acontecer. Porque lembra-te, o teu lado emocional o teu lado emocional vem de experiências passadas, ok? E as experiências passadas estão armazenadas na nossa memória, portanto, não é uma coisa que propriamente tu estejas a aceder a toda a hora. Então, o teu cérebro acede a uma coisa que é subconsciente, podemos dizer assim, e com isso tu nem sequer estás em controle. É uma emoção, tu não sequer, nem sequer estás em controle. Então, primeiro que tudo, nomear a emoção. Este é o primeiro passo. Se tu não queres ser comandado pelas tuas emoções, é logo desta maneira, ok? Então, eu não preciso, e como é que tu podes fazer isto? Eu não preciso de me sentir bem para começar, eu só preciso de começar. Eu vou deixar aí as frases no coisa que é para vocês irem escrevendo. Eu não preciso de me sentir bem para começar, eu só preciso de começar. Olha, faltou ali um coisa. Ah, não copiou. Que estranho. Às vezes não copia bem. Depois, passo 2, botão 2. Botão 1, nomear a emoção. Botão 2, clarificar o próximo passo. E isto tira ambiguidade. Qual é que é o próximo passo físico pequeno que começa isto? Não é o fazer o projeto, é, seja, abrir um documento, escrever um título, mandar a primeira mensagem, listar 3 pontos, ler a primeira palavra de um livro, não é? Qual é que é o próximo passo físico? Qual é a próxima ação que tu tens que fazer para que as coisas aconteçam? Imagina, se tu tens que, por exemplo, dentro da mentoria, eu tenho que ver aulas. Ok, qual é o próximo passo para ver aulas? Abrir o computador e fazer login na plataforma. Qual é o próximo passo a abrir o computador e entrar na plataforma? Abrir o módulo e abrir a aula. Qual é o próximo passo a abrir o módulo e abrir a aula? Ter um caderno, ter água para ver, ter um cafezinho, se for preciso, para poder ver a aula. Qual é o próximo passo? Dar play. Estão a ver? Simples. Já estás a nomear passos, já estás a fazer. E depois tens que agir em modo automático, piloto automático, ok? Depois, botão 3, que é um bocado aquilo que nós falámos, que é o que ainda agora disse, que é o quê? Tornar fácil, que é reduzir a fricção das tarefas que tu estás a fazer. Quando o começo já dá trabalho, então tu adias. Se começares com que já dá trabalho, já tu vais adiar. Então, começa com uma versão tão pequena, que não dá para recusar. Dando o exemplo da mentoria. Abrir o computador dá trabalho, malta. Carregar num botão para ligar o computador dá trabalho, meu. Dá trabalho, ou para quem vê no telemóvel, clicar no botão da app da Legendary dá trabalho e fazer login. Aquilo até tem Face ID, vocês até podem fazer com o Face ID, não é? Não dá trabalho nenhum. Então, uma tarefa tão pequena, que não dá para recusar. E isto é tipo a regra dos 2 minutos aplicada a hábitos, ok? Para quem já leu os hábitos atómicos. Portanto, e o que é que tu vais fazer? Eu não vou terminar, eu vou só começar. Pensa para ti. Eu não vou terminar, eu vou só começar. Vou só começar. Vou só começar. Não há problema. Depois, qual é que é o gatilho certo ou o prompt certo? É o botão 4. Sem um gatilho, o hábito não acontece. Ok? Sem um gatilho, o hábito não acontece. Modelo simples. Comportamento acontece quando motivação, capacidade e prompt aparecem juntos. Exemplo, alarme às 9 horas com ver a mentoria. Metes o alarme, 9 horas, ver mentoria. Se puderes melhorar, alarme às 9 horas, ver a mentoria na secretária. Já eliminaste menos uma coisa. Ou seja, quanto mais tu direto fores na ordem que tens que dar ao teu cérebro,
melhor tu vais fazer. Ou então, olha, vou só beber café e começo em 2 minutos. Tens que dar ordens à tua mente. Outra coisa que aqui também se passa é que tu tens mente de empregado. Tu, desde os teus 6 anos, vocês têm que ter noção disto. Desde os teus 6 anos, aliás, antes disso, mas vá, vamos começar pela escola. Desde os teus 6 anos que tu recebes ordens. Desde os teus 6 anos que tu recebes ordens de alguém externas. Quem é que daqui sente que faz mais pelos outros do que faz por si mesmo? Seja no emprego, seja noutras coisas, né? Miguel já pôs a mão no ar e isto acontece a todos, mal, né? Muita gente faz as coisas pelos outros. Porquê? Isto tem uma razão. Ou os outros têm mais influência nas coisas que tu fazes do que para ti. Isto tem uma razão, malta. Tem uma razão. Porque tu foste empregado a tua vida toda. Tu recebeste ordens a tua vida toda. Na escola. Anda, tens que estar aqui às 8 da manhã. Quando estás na aula, façam isto, façam aquilo, façam aquilo outro. Trabalho de casa, façam isto, façam aquilo, façam aquilo outro. Agora imagina o que é que são dos 6 até aos 18 anos, são 12 anos de programação, e depois ainda temos, para quem foi para a universidade, mais 4 ou 5 anos de programação. E depois disso entraram em empregos onde o que é que acontece? O que é que acontece no emprego? Faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro. Então tu, toda a tua vida foste treinado para que mandassem em ti. Tu não foste treinado para mandar em ti. Então o que é que tu tens que aplicar? A mesma lógica para ti mesmo. Cria ordens como se tu tivesses um patrão, como tu és o teu próprio patrão. Mas tu tens que criar essas ordens para ti. Miguel, faz isto, isto e isto. É o patrão Miguelão que está a fazer. Existe o patrão, existe o Miguel e o patrão Miguelão. Eu também sou Carlos Miguel, sabias? Ahm, portanto, teres um patrão. Ultimamente não sigo ordens, estou a habilitar-me a ser despedida. Brutal. Se despedirem, tiveres contrato efetivo, recebes um mês de ordenado por cada ano que lá estás, uma bela indenização, ainda vais para o subsídio de desemprego, que é espetacular. Com isso, ainda pedes um RSI, dizes que tens uma incapacidade mental, pedes mais um subsídio e ficas a viver de subsídios enquanto não ganhas 100% do trading. E depois, pronto, paras com os subsídios e fica, está feito. Já te dei o plano. Carlos, tu fazes o mesmo connosco. Pois, eu sei porque é que eu faço isto, porque se eu não fizer assim, vocês não fazem. É uma das razões, ok? Portanto, estão quatro, para nós não nos perdermos. Um gatilho para ti, uma ordem para ti. Alarme às 9 horas. Alarme às 9 horas com a tarefa. Um post-it na secretária. O computador já aberto com aquilo que tu tens para fazer. Depois do café eu começo em 2 minutos. Seja o que for, ok? Depois, botão 5, reduzir o delay, ou seja, o atraso, com mini deadlines. Mini deadlines é prazos, ok? Se o teu prazo está longe, então o teu cérebro adia. Então tens de criar um prazo curto. Vou dar um exemplo. Tens uma tarefa para fazer. A aula acaba às 11. Imagina que é a mentoria. Até ao meio-dia e meia tem que ver 1 hora e praticar. Até ao meio-dia e meia tenho isto para fazer. Ou imagina que tens, por exemplo, vou-vos dar um mal que acontece com muitas pessoas. E de certeza que há aqui pessoas que vão se identificar com isto. E eu antes até me questionava como é que isto é possível. Há pessoas que arrumam a casa todos os dias. Arrumam a casa todos os dias. Mas o que é que tu estás a fazer? Estou a arrumar a casa. Mas todos os dias, mano. Mas tu vives aonde? Dentro do. As pessoas não arrumam a casa porque a casa está desarrumada. Elas vão arrumar a casa porque não querem fazer as verdadeiras tarefas. Estão a perceber? E eu já, para essas pessoas, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela dizia: pá, o meu maior mal é que eu estou sempre a arrumar a casa. As coisas estão arrumadas, ela tira do sítio para limpar e voltar a pôr no sítio. Mesmo que tenha limpo no dia anterior. Seja, desarruma para poder ter trabalho para voltar a arrumar. Porquê? Porque não quer fazer as verdadeiras tarefas. Então o que é que eu lhe disse? Olha, a partir de agora tens uma regra. Só podes limpar a casa 20 minutos. Então tu dizes assim, tenho 20 minutos para limpar a casa. E limpas a casa em 20 minutos. Ok? Tens de pôr deadlines nas tuas coisas. Isso vai fazer com que tu sejas mais produtivo. Uma das coisas que tu podes pesquisar é a lei de Parkinson. Já falei sobre ela várias vezes. Que é, muitas pessoas pensam quando se despedirem dos empregos,
vão ter mais tempo para fazer as coisas e têm esta sensação de, não, quando eu me despedir do emprego, aí é que eu vou estudar, vou ao ginásio, vou fazer tudo, vou ser um exemplo, as pessoas vão olhar e vão dizer, uau, meu, eu sou mágico, meu. Olha, nisso não vai acontecer, filho. Quando tu despedires, a primeira coisa que vai acontecer é que tu dizes assim, eia, finalmente um bocado de descanso. Estava a ver que não. Quando dás por ti, passaram 4 meses de descanso. E eu estes 4 mesinhos soube mesmo bem. Quando dás por ti, já passou meio ano. Mas depois, pronto, ficas sem dinheiro e estás lixado. A não ser que tenhas, a não ser que tenhas um grande fundo. Mas quando tu te despedes e ficas com muito tempo, tu, na realidade, fazes menos, ok? Quando eu trabalhava na Nós, eu já vos contei isto, eu trabalhava 8 a 9 horas, 9 horas com viagens e etc. É 10 horas, porque tens a hora de almoço, portanto, 10 horas fora de casa. 10 horas, depois chegava a casa, construía o meu negócio, porque tinha construído negócio, e aprendia trading. E eu, tipo, era o máximo que eu pudesse, naquelas horas eu estava sempre ligado, pum, 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 sempre, sempre, sempre a dar o máximo. Malta, quando eu me despedi, o que é que aconteceu? Aí, eu fiquei com um bué de tempo livre, eu fazia menos do que quando estava a trabalhar. Eu depois, para mudar isso, o que é que fazia? Ia ter com pessoas que estavam a trabalhar e que já estavam há mais tempo sem empregos e etc., porque elas já estavam no grind, já estavam na frequência de trabalho e depois, pronto, depois lá me habituei e consegui começar a trabalhar bem. Mas a chave é esta: cria prazos para as coisas. Vou fazer, ou então blocos. Também quando falámos em agenda, nós falámos em blocos. Durante 30 minutos vou fazer isto sem falha. E estás ali 30 minutos focado, ou 1 hora focado, ok? Tens que trabalhar em blocos. Aliás, acho que há um livro que é Só Preciso de 30 Minutos. Fui despedido ontem, essa aula veio mesmo na hora certa. Muitos parabéns, Domingos. Está na hora de trabalhar. Acho que há um livro que é Só Preciso de 30 Minutos. Deixa eu ver se é isto. Só Preciso de 30 Minutos. Não, não é assim. Qual é que é o livro? É este, é 4 horas por semana. 4 de Só Preciso de 30 Minutos para 4 horas por semana. Eu sabia que tinha aqui este livro. 4 horas por semana. 4 horas por semana. É este livro. Vou-vos mostrar. Este livro ensina basicamente a tu seres mais produtivo, ok? Chama-se 4 horas por semana e é do Timothy Ferris. Timothy Ferris. Basicamente, olha, tem aqui também passos. Deixa eu ver aqui se é aqui. Olha, é mais ou menos isto. É isto, um bocado daqui também. Malta, este livro é muito fixe, ok? Se nunca leram, aconselho. Tenha em casa. Brutal. Vencer a procrastinação. Também é fixe, de Paulo Moreira. Sim, senhor. Bora. Então, onde é que nós íamos para nós não nos perdermos? Teres um prazo. Então, os 5 botões, só para revisão aqui com vocês. Primeiro, nomear a emoção. Segundo, clarificar o próximo passo. Terceiro, tornar fácil. Quarto, teres um gatilho ou uma ordem direta, certa daquilo que tu vais fazer. E reduzir o atraso com prazos, ok? Reduzir o atraso com prazos. Agora, vou-vos dar aqui 4 ferramentas que vos podem ajudar a manter o ritmo, ok? Porque às vezes nós começamos, mas depois o difícil é manter o ritmo. Então, o que é que nós podemos fazer? Uma das coisas é, se acontecer X, então eu faço Y. Isto serve para quê? Isto ajuda a transformar a nossa intenção em ação. Exemplo, se eu me sentar na secretária, então abro o documento e escrevo 2 minutos. Se eu sentir vontade de pegar no telemóvel, então eu faço 10 respirações e volto. Ok? Se acontecer isto, eu faço Y. Se eu sentir tédio por causa desta tarefa, vou tomar um banho de água gelada e volto. Já fazias tudo, ó Miguel. Já ok? Se eu senti, se eu me sentar no cadeirão ou numa cadeira,
vou ler 10 páginas, ok? Se acontecer isto, eu faço isto, ok? Depois, regra dos 2 minutos. Muito simples. Se demora menos de 2 minutos, então faz já. Imagina que tu tens uma coisa que só demora 2 minutos a fazer. Se demorar menos de 2 minutos, então, bumba, faz. Pá, não esperes, faz já. Malta, eu às vezes acontece-me isso, mas é um bocado com coisas da casa. Por exemplo, no outro dia puxei uma tomada, saltou a porcaria da tomada da parede. Ou seja, tenho que ir chegar lá, desapertar os parafusos, voltar a apertar, para aquilo apertar outra vez. Mas demora menos de 2 minutos, tipo, é que é literalmente menos de 2 minutos. Só que eu já estou cansado daquilo, então estou ali, aí, vejo a tomada, e aí, tenho que arranjar esta tomada. Olha, no final disto vou arranjar a tomada, só por causa das coisas. Ok? Portanto, se demora menos de 2 minutos, faz já. Transforma o hábito no primeiro passo de 2 minutos. Ou seja, o hábito que tu tens que criar, imagina, vou dar o exemplo da mentoria. Tu, para ver as aulas, se calhar tens que abrir o computador e ligar o computador e fazer o login na plataforma. Isso demora menos de 2 minutos. Então, olha, se isto demora menos de 2 minutos, vou fazer já. Depois de já estar feito, já é mais fácil tu fazeres o próximo passo. Então tu já só vais fazer o próximo passo, entendeu? Manda foto no grupo, assim tens mesmo a fazer, tá bem? Eu mostro o antes e o depois, ok? Mostro o antes e o depois. Então, o objetivo dos 2 minutos não é acabar, é o quê? É quebrar o gelo. Às vezes é só tu fazeres a primeira coisa. Às vezes, olha, às vezes é só tirares o livro da prateleira. Às vezes é só, tipo, tu estás a olhar e eu tenho que ler um livro. Ei, mas o livro está lá na prateleira. Mas isso demora menos de 2 minutos a fazer. Então vai fazer, meu, vai buscar o livro. Vai só buscar o livro. Ah, já tenho o livro na mão. Olha, boa, agora vou ler. Já que aqui estou, não é? É um bocado isto. Depois, ferramenta 3, 5 segundos, um countdown. Isto serve para levantar. Muitas vezes eu faço isto, malta. Já vos disse várias vezes que eu, por vezes, vou-me levantar, levanto-me às 6 da manhã para ir treinar às 6:30, só porque sim, não é porque tenho que ir treinar às 6:30, que eu tenho tempo para ir treinar a hora que bem me apetece. Mas, por vezes, vou treinar às 6:30. E como é que eu me levanto? Eu conto até 5. 1, 2, 3, 4, 5, bora, levanta-te. Ou 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Começas a mexer o corpo e vais, estás a ver? Então é um countdown de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, mexes o corpo, começas. Isto é tipo uma interrupção do diálogo interno e vai-te empurrar para a ação. Porquê? Porque se a tua mente começa a querer negociar e tu mexes-te primeiro do que a tua mente começa a negociar, do que ela própria pensa. Se tu te mexeres já é diferente. Ou seja, vou dar aqui o exemplo do livro. Aí, eu tenho que ir buscar o livro. 5, 4, 3, 2, 1, levanta-te. Estás a ver? E vocês levantam-se e vão logo buscar o livro. Nem pensam aí, se calhar tenho que ir buscar o livro. Aí, não acontece nada. É como, por exemplo, a tomada. Aí, eu tenho que ir arranjar a tomada. Aí, 5, 4, 3, vou arranjar a tomada. Já vou lá arranjar, ok?